O Internacional empatou com a equipe do Corinthians pelo placar de 2-2 e o vestiário teve reclamação contra a arbitragem em função de um lance em cima do atacante Ener Valencia, no qual o Inter reclama que o zagueiro do Corinthians deveria ter sido expulso quando a partida ainda estava empatada pelo placar de 1-1. O técnico Roger Machado valorizou a atuação do time e valorizou principalmente o adversário, que soube estudar o jogo do Internacional e desta forma criar uma estratégia que de fato teve e criou dificuldades para a equipe colorada. Roger Machado também falou a respeito da parada da data FIFA e como este período pode agora ajudar também para recuperar, do ponto de vista físico, os jogadores do Internacional. Roger valorizou principalmente a postura do time, que tem se caracterizado por se recusar a perder. Na zona mista, tivemos declarações importantes. Thiago Maia falou sobre a frustração de estar fora do Clássico Grenal, da próxima rodada do Campeonato Brasileiro, em função de um terceiro cartão amarelo. E Ricardo Matias, era só sorrisos pelo gol de letra que deu o empate ao Colorado. Esse é o Diário do Inter KTO deste sábado, 5 de outubro de 2024. Tudo bem, gente? Obrigado pela participação aqui. Não esquece de deixar teu like, te inscrever, de ativar as notificações. Bora falar do Internacional aqui no A Dupla nesse vídeo. Um resumo do que de mais importante aconteceu no noticiário colorado ao longo deste sábado. Obviamente, o mais importante é o jogo. O Inter ficou no empate em 2-2 contra a equipe do Corinthians pelo Campeonato Brasileiro. E com este empate arrancou um ponto importante que encosta o Internacional na zona de classificação para a Libertadores da América. Uma partida onde o Inter saiu atrás logo muito cedo, conseguiu o gol de empate, foi superado pelo adversário, sofreu o segundo gol e no apagar das luzes teve um gol salvador de Ricardo Matias. Tudo sobre o confronto neste vídeo aqui, é só clicar para assistir, tá? Mas eu quero falar das repercussões do vestiário colorado. E a primeira repercussão é a reclamação do Internacional com a arbitragem, em função de um lance que aconteceu no segundo tempo, onde Ener Valencia teve o tornozelo atingido pelo Kaká, zagueiro do Corinthians. Na visão do Internacional, esse lance era passível de cartão vermelho, de expulsão, o que poderia mudar a partida naquele momento, já que o Inter estava empatando em 1-1 e teria ali por 20 minutos aproximadamente um jogador a mais dentro de campo. Houve muita reclamação em relação a isso. O vice de futebol colorado, José Olavo Pizol, que não esteve em São Paulo, ele através do seu Instagram manifestou o seu repúdio, manifestou a sua indignação com a arbitragem da partida e com este lance em específico, pelo fato do VAR sequer ter chamado o árbitro de campo para conferir este lance de uma possível expulsão. E a gente teve a declaração oficial por parte do André Mazzuco, diretor executivo de futebol do Internacional, que na zona mista falou a respeito do tema. Disse ele: um lance claro de expulsão, a gente sabe que isso não pode acontecer. Naquele momento era importante e o VAR tinha a obrigação de chamar a arbitragem. A gente espera que este erro seja corrigido. Nos manifestamos, vamos nos posicionar porque era um lance fácil de expulsão. A reclamação do vestiário colorado em cima da arbitragem do confronto em função deste lance, onde solicitavam o cartão vermelho, que acabou não acontecendo, tá? Na sequência, a gente teve a fala do técnico Roger Machado, que valorizou primeiro o resultado do ponto de vista do adversário, que criou muitas dificuldades para o Internacional. O Roger destacou os méritos do Corinthians pelo fato do Corinthians ter estudado o modelo de jogo do Internacional e ter tirado os laterais da linha defensiva, o Bernabé e o Bruno Gomes, para aproveitar bolas em profundidade. É claro que o gol logo no começo atrapalhou, mas o Roger entendeu que o Inter fez um bom primeiro tempo, mesmo com essas dificuldades, e aí no segundo tempo o Corinthians conseguiu criar volume o suficiente para merecer, naquele momento, o gol que vinha dando a sua vitória. Mas aí o Roger trouxe um ponto positivo em relação ao Internacional. Ele destacou a postura do time, que disse
que o Inter tem se caracterizado por ser um time que se recusa a perder. E vamos lá, são 9 jogos de invencibilidade do Internacional no Campeonato Brasileiro. E muitos desses jogos, o Inter conseguiu empates no apagar das luzes. Eu me lembro do empate sofrido contra o Cruzeiro, onde o Inter conseguiu sustentar um ponto mesmo tendo um jogador a menos. Eu me lembro de resultados onde o Inter brigou até o fim. O próprio jogo contra o Red Bull Bragantino, onde o Inter teve ali um poder de reação depois de levar uma virada. E no empate de hoje contra a equipe do Corinthians não foi diferente. O Inter até o último minuto brigou, ele destacou o fato do Inter ter colocado o time pra frente, com 2 centroavantes, Bruno Henrique de primeiro volante, o Alan Patrick jogando como um camisa 8, Alar e Ricardo Matias na frente, e deu certo com o gol do Ricardo Matias, que acabou culminando no empate colorado contra a equipe do Corinthians, tá? O Roger também falou sobre o cansaço dos jogadores, que vem acumulando em função também do desgaste físico das partidas. E nesse jogo contra o Corinthians, alguns jogadores sentiram mais, porque ele relatou que pelo fato de estar perdendo o jogo, colocou jogadores do meio pra frente, e isso sobrecarrega quem tá atrás. Aí Cleiton Sampaio chegou no vestiário exausto, Bernabé chegou no vestiário exausto, Bruno Gomes chegou no vestiário exausto, jogadores que se esgotaram fisicamente, mas que conseguiram dar uma resposta deste ponto sendo trazido de São Paulo para Porto Alegre, tá? Avançando na pauta, a gente teve Thiago Maia passando na zona mista, tá? E o Thiago Maia foi um personagem, porque ele cometeu o pênalti que originou o segundo gol do Corinthians, e ele levou um terceiro cartão amarelo que o tira do Clássico Grenal do próximo dia 19. E o Thiago Maia se disse muito frustrado com este cartão amarelo. Ele disse: fiquei bravo, não achei que fosse para amarelo, mas o árbitro disse que eu matei a jogada. E no lance do pênalti ele disse que infelizmente não conseguiu recuar a mão no braço. E aí diz que isso é Inter, não desistiram nunca. E sobre o seu substituto, que deve ser o Bruno Henrique, ele disse: vou torcer para ele fazer um gol no Clássico Grenal. Thiago Maia, que está fora do Clássico do próximo dia 19 pelo Campeonato Brasileiro, em função deste terceiro cartão amarelo. O destaque da zona mista, obviamente, foi o garoto Ricardo Matias. Só sorrisos, marcou o seu primeiro gol como profissional, o gol de empate do Inter contra a equipe do Corinthians. E falou Ricardo Matias: estou muito feliz em ajudar minha equipe com um gol. Agora é seguir trabalhando, que daqui a pouco tem Grenal. Foi na emoção, aí ele falou sobre a comemoração de ter tirado a camisa, foi na emoção do primeiro gol. No final do jogo, eu poder estar fazendo gol, fui na emoção, fui pra torcida. A gente vem fazendo muitos trabalhos específicos. Eu tenho muitas referências no ataque para aprender. Valência, o Borré, a gente vem treinando muito e para estar errando menos no jogo e estar focado, porque às vezes é a primeira chance de estar fazendo. O Borré vem me ajudando, o Alário vem me ajudando, como eu tenho 18 anos, venho aprendendo bastante. O garoto Ricardo Matias, de apenas 18 anos de idade, que decidiu o confronto para o Internacional. Para fechar, gente, vamos falar aqui de KTO, tá? A gente não vai ter jogos no domingo aqui no Campeonato Brasileiro, porque domingo é dia de eleições, mas a gente vai ter, por exemplo, jogos válidos pelos campeonatos internacionais, como, por exemplo, Premier League, Chelsea e Nottingham Forest, odd do Chelsea 1.5, empate 4.75, Nottingham Forest 5.75, joga na KTO, te registra, coloca o cupom ADUPLA que tu ganha 20% de bônus em cima do teu primeiro depósito, fechado? Deixa teu like, te inscreve, ativa as notificações que vai ter mais conteúdo aqui no canal. Beijo!